O Evangelho segundo João, capítulo 13. Nos diz assim o texto do Evangelho de João, capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia concedido todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Do verso 6 ao 11 é um diálogo dele com Pedro. Pedro não entende algumas coisas, Jesus explica, e eu vou pular essa parte e peço que você vá agora para o verso 12. Continua assim a partir do verso 12, mesmo capítulo. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Pai, continuamos a esperar da tua parte, Deus, aquilo que tu tens a falar e a continuar ministrando nos nossos corações, Deus. Abre nossas mentes, ouvidos, que nesta hora, Senhor, toda distração caia por terra, que teu Espírito foque os nossos olhos em ti, Senhor, na tua palavra, nossos corações atentos a esta semente que está sendo plantada hoje à noite. No nome de Jesus, Senhor, continua conduzindo este momento, nós te pedimos. Amém. Então, neste capítulo 13 do Evangelho de João, se você prestar só um pouquinho de atenção, você já vai se dar conta de que é um texto que fala sobre amor que serve, um amor servil, esta postura de Jesus de extrema humildade em lavar os pés dos seus discípulos. A partir do capítulo 13, João, que não por coincidência é o apóstolo do amor, ele começa a dar uma ênfase grande neste tema, no amor servil. Tem uma contagem que a gente faz do capítulo 1 ao 12, o termo grego ágape, ou o verbo agapao, que é amar, aparecem apenas 8 vezes. A partir do capítulo 13 até o 17, este mesmo termo aparece 31 vezes. Então, para você ver como é o momento aqui em que, de fato, amor é o tema, é o assunto, é a demonstração concreta. Se Paulo escreveu a respeito dele, lá em 1 Coríntios 13, agora aqui em João 13, Jesus está tornando claro, está deixando muito claro e óbvio qual é a sua missão, qual é a sua essência: amar o seu próximo. Queridos, e isso é importante porque se a gente pensar só um pouquinho a respeito do mundo que a gente vive, nós vamos ver um mundo ausente de amor. E isso não é nenhuma novidade, porque a própria palavra já diz que no fim dos tempos o amor haveria de esfriar no coração de muitos. E este amor que esfria, este amor que se torna ausente, não gera apenas um mundo de ódio, porque, diga-se de passagem, o ódio não é o contrário do amor. O ódio talvez seja o contrário daquele amor numa compreensão mais menor, né? Aquele amor que é apenas um querer bem ao outro, aí o ódio pode ser o antagonista. Mas, na verdade, se você pensar neste amor que Cristo está ilustrando, que é um amor que se doa, que se preocupa com o outro, um amor que serve, você vai concordar comigo que o contrário deste amor não é o ódio, mas é a indiferença. Concorda? Estar indiferente ao outro e às suas questões é uma forma de
deixar de amar. Eu tenho uma história onde eu experimentei esta indiferença e me senti péssimo. Quando eu tinha uns 10 para 11 anos, tinha uma professora que eu admirava muito, gostava demais. Depois que eu cresci, me disseram que o nome disso é amor platônico, mas na época eu não sabia. Mas tem, né, esse pré-adolescente que gosta demais, a professora bonita, e me tratava muito bem, tinha um carinho especial por mim. E eu me recordo que no último dia de aula, na prova dela, após a última questão, eu fiz uma dedicatória de próprio punho ali, dizendo o quanto eu gostava dela, o quanto eu a admirava e quanto para mim era bom ser aluno dela e eu queria que ano que vem e tal. Depois eu fui entender que era quase uma declaração de amor. Mas eu ali empolgado, e naquela época a gente recebia de volta as provas corrigidas no ano seguinte, quando ia fazer a matrícula, e pegava o envelope com as provas lá grampeadas. E eu peguei minhas provas, e a primeira que eu peguei foi logo aquela dela, porque eu queria ver ali o comentário. E eu tinha feito uma boa prova, eu não me lembro nem o nome dela, mas eu lembro desta cena. E eu vi que tinha muitas canetadas assim de vermelho, fazendo certo, era uma boa prova. E para minha surpresa e decepção, lá no meu bilhetinho, cheio de carinho e amor, tinha apenas uma canetada vermelha dizendo certo. Ai, queridos, pense numa decepção amorosa. Decepção amorosa. Fiquei muito chateado na época, não entendi assim, mas eu só senti aquela coisa ruim. Aí fiquei com raiva, não queria mais ver, tadinha. Talvez ela tivesse, né, centenas de provas para corrigir, talvez ela tivesse num dia ruim, não sei. Mas foi uma sensação onde eu me senti tratado com indiferença. E isso comunicou para mim essa ausência de um amor que eu esperava que fosse correspondido. Agora, guardadas as proporções, porque essa é uma história pequena e tola, né, infantil, o mundo em que nós vivemos, ele está cheio de indiferença, de pessoas que esperam ser amadas e não o são, por causa desta indiferença às suas questões, indiferença à sua vida. Quando nós falamos de um mundo que desaprendeu a amar, nós também falamos no mundo que aprendeu a amar as coisas erradas. Pensa comigo. O problema não é apenas que o amor esfriaria nos corações, o problema é que ainda tem amor e de sobra pelas coisas erradas. E quando se ama muito as coisas erradas, se prejudica a verdadeira relação de amor entre as pessoas, é ou não é? Já dizia o Senhor, quando fala que o amor ao dinheiro é a raiz de quê? De todos os males. Não é o dinheiro que é ruim, você sabe disso. Mas o amor às coisas erradas desfaz, distorce a ordem social, a nossa existência, a nossa caminhada. Então, esse é o mundo que a gente vive e por causa disso surge uma pergunta. E a gente olha para o futuro e se faz a seguinte pergunta: será que tem jeito de, no meio desse contexto de desamor e de indiferença, será que tem jeito de eu caminhar olhando para o futuro com esperança? Porque uma coisa é a gente ser iludido, achando que vai tudo melhorar apenas naquele pensamento positivo. Aí você se ilude, porque domingo você ouve, aí você fica no gás. Aí quando dá sexta-feira que a folha chega, a folha de pagamento, aí você já lembra que faz parte de um mundo caído, em que o amor às coisas erradas tem fraturado a ordem das coisas. Então a gente vive caindo na real. E conquanto a gente caia na real, hoje é hora de parar e nos perguntar: será que a gente tem como, de maneira assim muito honesta, verdadeira, olhar para o futuro e, ao invés de nos enchermos de ansiedades e medos, nos enchermos de esperança? Sim ou não? Eu também creio que sim. Talvez a resposta não seja tão fácil, e o desafio certamente não é fácil. Mas existe sim, e eu devo essa reflexão de hoje a um rabino chamado Jonathan Sacks. Ele é um lorde, inclusive, um rabino inglês. E ele fez uma palestra que me impactou profundamente. Eu peguei umas ideias principais dele e encontrei essas ideias dentro desta sala onde Jesus se reclina à mesa com os discípulos e serve a última ceia, mas antes vai lá e lava-lhes os pés. E é por aí que eu quero seguir hoje, para tentar encontrar essa resposta de como é que a gente vai continuar caminhando, ainda com um cenário tão ruim, desfavorável, mas caminhando com esperança, com vigor, com fé.
E para isso a gente já tem que começar a pensar sobre quem a gente ama de verdade. Quem é que a gente ama de verdade? E eu quero dizer para você que por mais altruísta ou piedoso que você e eu sejamos, no fim do dia, é bem provável que a gente perceba que nós nos amamos a nós mesmos mais do que qualquer outra coisa. É muito fácil a gente fazer um saldo do nosso dia e ver que os nossos interesses pessoais estiveram na frente, carro-chefe das nossas decisões, acima de qualquer coisa. E eu não estou falando aqui de pessoas exageradamente egoístas, não. Até porque isso é, de certa forma, importante. Nós precisamos de um autoempoderamento, nós precisamos acreditar em nós mesmos, nós precisamos trabalhar a autoestima, e é bom que se faça isso na palavra de Deus. Então, tudo isso é necessário. O problema de uma sociedade que se acostumou a olhar apenas para si é que isso vai de encontro à natureza dentro da qual fomos criados. Porque se você olhar para desde os primórdios da humanidade, para o relato bíblico da criação, nós fomos criados animais sociais. Deus olhou para o homem e disse assim: não é bom que o homem esteja só. A sabedoria judaica vai dizer lá no Eclesiastes que é melhor serem dois do que um. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos interagir. E como é que a gente vai interagir se tudo que eu consigo olhar, atentar e enfatizar sou eu mesmo, os meus próprios interesses? Então a gente está nesse conflito. O olhar está voltado para dentro, a minha constituição existencial, fisiológica e espiritual prescinde que eu olhe também para fora. E dentro deste conflito, então, nós chegamos em João 13, no exemplo de Jesus. Semana passada, quando eu falei sobre o olhar para frente, nós concordamos que Jesus é este alvo para quem eu olho, com quem eu quero me parecer. Eu vou crescendo até alcançar, o que diz Paulo? A estatura, a medida do varão perfeito, ou seja, ele é o modelo que eu quero seguir. Então, conquanto eu lide com este conflito, eu olho para Jesus e a partir do que ele faz aqui em João 13, nesta sala, com seus discípulos, reclinado à mesa, a partir do que ele faz, eu quero encontrar então as respostas, ou as dicas, ou os sinais para o caminho, onde eu me dirijo para um futuro pouco promissor, mas com esperança e garra. E o que Jesus faz aqui são 3 ênfases, são 3 ressaltos. O que ele faz aqui é ressaltar relacionamentos. Ele ressalta, além dos relacionamentos, identidade, e ele ressalta responsabilidade. Então, só para você encaixar comigo agora, repete aí, vai lá. Relacionamentos, identidade, responsabilidade. Relacionamento é fácil da gente perceber, você vai ver que ele chama o povo para jantar. Ele traz o pessoal para uma sala e ele diz: há muito desejei desfrutar desta Páscoa convosco. Jesus queria os seus amigos próximos juntos com ele para desfrutar daquela que seria a última ceia. Para nós isso não é tão claro de perceber, mas naquela cultura e naquela época, chamar amigos à mesa era uma forma de deixar bastante claro que você queria ter comunhão com esse amigo. Chamar alguém para jantar contigo, para reclinar-se à mesa contigo, era uma forma de evidenciar para todos ao redor que aquele grupo ao redor da mesa desfruta não apenas de um convívio social, mas de um relacionamento. Você pode perceber que nesses relatos ao redor da mesa, perguntas importantes são feitas, cenas bastante marcantes, emblemáticas são realizadas, porque ali algo muito mais profundo do que apenas encher o bucho estava acontecendo. Então Jesus está desfrutando de relacionamento com os seus discípulos. Mas tem um porém, quer dizer, na verdade tem uma característica deste relacionamento. Os discípulos eram pessoas muito diferentes do anfitrião de Jesus. Se você olhar para Pedro, um sujeito intempestivo, precipitado, de compreensão obtusa muitas vezes, Jesus era alguém bastante equilibrado, de visão muito clara, diferente de Pedro. A incredulidade de Tomé se contrapõe à firmeza do credo de Jesus de que ele é o Filho de Deus.
A traição de Judas se contrapõe à fidelidade de Jesus como aquele que vive para obedecer o Pai. Então o ponto aqui, queridos, é ver que este relacionamento que Jesus está enfatizando é um relacionamento que compõe pessoas diferentes de nós no nosso ciclo social. E por que isso é importante para nós? Porque você há de convir e concordar comigo que é muito mais confortável estarmos cercados de pessoas que pensam igual a gente. É ou não é? Que compartilham de mesmos ideais, que gostam das mesmas coisas. Mas aí vale a pena citar o Nelson Rodrigues, quando ele diz que toda unanimidade é burra. Se está todo mundo pensando a mesma coisa, ninguém está pensando nada novo. Se eu só convivo com gente que pensa igual a mim, que valida aquilo que eu digo e que nunca me questiona, eu não vou ter como crescer. Então, na dinâmica dos nossos relacionamentos, e Jesus faz isso aqui, deixa de modelo para nós, que possamos perguntar e pedir a Deus para nos colocar junto de pessoas que em algum momento vão discordar de nós, vão pensar diferentes de nós, vão se contrapor em ideias, para que a gente possa continuar amando e crescer a partir de um convívio sadio com aquele que é diferente. Amém, queridos? Jesus faz isso. Aí você imagina na dimensão do relacionamento conjugal. Imagine marido e mulher, duas pessoas tão diferentes pelo simples fato de serem homem e mulher. A diversidade maior que Deus podia constituir, Ele constituiu lá no Gênesis. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Sexos diferentes já é o ápice da diversidade. E neste clima de diversidade, nestas diferentes compreensões de mundo, visão, temperamento, afeto, nisso o cônjuge cresce na companhia do outro. Eu me lembro que uma vez estávamos lá em casa, deixa eu te dar uma característica nossa, minha e da minha esposa, né? Eu sou uma pessoa que gosto de pensar muito antes de fazer. A Cíntia é muito mais resolutiva do que eu. Ela vê a necessidade, ela parte para cima, e no meio do caminho vai pensando e tomara que dê certo. É por aí. Temperamentos diferentes. E eu me lembro que um dia, nós estávamos, já era quase meia-noite, a gente estava se ajeitando para dormir, e toca o telefone, um amigo querido, uma pessoa com problemas no casamento, ligou e estava mal e chorando, e eu me compadeci daquela situação e disse: meu irmão, tente se acalmar, vou orar aqui para que Deus te dê paz e que você tenha uma noite de sono, ainda que precise dormir em outro quarto, mas que seja o jeito de você pelo menos passar uma noite em paz. E amanhã de manhã cedo eu estou aí com a Cíntia, a gente ora, era de uma sexta para sábado, me lembro disso. E amém, vamos aqui orar pelo telefone e tal, desliguei. No que eu desliguei, a Cíntia disse: se arruma que nós vamos lá agora. Aí eu falei: sim, mas é meia-noite, mas esse casal está precisando e a gente tem que ir agora. E aí, assim, raras vezes eu obedeci a minha mulher, né? Nessa noite ela estava certa, precisei obedecer. Não, brincadeira, né? A gente sabe quando ela está certa e a gente vai no rumo. E foi uma bênção, e a gente ficou lá até bem mais tarde, e foi uma oportunidade de ver Deus agindo no relacionamento e na restauração do relacionamento. E sabe quando você faz alguma coisa assim, e chega em casa com aquele senso de missão cumprida, aquela coisa gostosa? Era eu ali. E eu me dei conta de que como a minha mulher faz de mim alguém melhor. E eu acredito com toda a humildade que eu também sou usado por Deus para fazer dela alguém melhor. Mas isso porque nós somos diferentes. Isso porque nessa noite ela me encostou na parede e diz: deixa de conversa, vai se arrumar e vamos. E esse confronto e esse embate na dimensão relacional da nossa vida, que prescinde de pessoas diferentes, é importantíssimo. E Jesus, diz aqui o texto, amou os seus discípulos enquanto eles estavam onde, queridos? No mundo. Eu costumo dizer isso em cerimônia de casamento. O padre Antônio Vieira fez uma pergunta a respeito deste verso. Onde haveriam eles de estar senão no mundo? É porque às vezes, diz o padre Antônio Vieira, nós amamos pessoas que não estão no mundo, estão aqui no nosso ideal. Pessoas que a gente gosta, porque são exatamente como a gente idealiza que elas sejam. Mas o que o texto está dizendo é que Jesus amou homens ali, os discípulos, que são pessoas falhas, pessoas de verdade, pessoas que estão ali no mundo, no vai e vem dos acertos e erros da humanidade.
Então, nos nossos relacionamentos, esse é um primeiro ponto para a gente pensar. Vamos conviver com gente diferente, queridos. Com pessoas que têm falhas, porque nós também as temos. E quando nós nos expomos e deixamos o coração aberto, o que é diferente nos faz alguém melhor. Aleluia! Em segundo lugar, Jesus Cristo promove algo que eu vou chamar de identidade. O que é isso? Lembre-se que nós estamos querendo olhar para o futuro, pouquíssimo promissor, mas olhar e caminhar com esperança. Para isso eu preciso repensar meus relacionamentos e agora preciso reconsiderar a identidade. Identidade está aqui pelo texto, especialmente nos versos 1 e 3. Veja quantas vezes aparece este verbo saber. Jesus sabia disso. Olha só, diz aqui no verso 1, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, amou os seus até o fim. Verso 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele sabia que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Em suma, Jesus sabia quem ele era diante do Senhor. Ele tinha noção da sua identidade. Ele conhecia bem quem era, nem para mais, nem para menos. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, não tenham sobre vocês uma ideia errada a respeito de vocês mesmos. Nem para mais, nem para menos. Coisa chata é conviver com gente que se acha mais, não é não? Mas é também chato e cansativo com gente que só se pensa menos de si próprio. Aqui Jesus está dizendo que saber quem se é diante de Deus nos liberta para algo muito importante, eu vou lhe dizer aqui. Nessa caminhada num mundo cheio de decepções, num mundo ausente de amor, eu preciso me lembrar que eu sou um filho amado de Deus, em quem Ele se compraz. E na medida em que eu me lembro disso, na medida em que eu me lembro que nada me separa do amor de Cristo, nem poderes, nem alturas, nem a morte, nem profundidades, nada me separa deste amor. Quando eu me lembro de tudo isso, eu construo a identidade de quem eu sou em Cristo Jesus, e a partir daí, queridos, atenção, eu estou pronto para servir o próximo. Jesus Cristo, sabendo que era de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou sua túnica, aquilo que o deixava distinto à túnica, ele tira, e ele se cinge com uma toalha, e se abaixa e passa então a lavar os pés dos discípulos. O lava-pés normalmente aconteceria quando a turma chegasse da rua, teria um servo ali para lavar. Ali eles já estavam quase servindo o jantar, quer dizer, não precisava ter lava-pés ali, mas Jesus quis fazer para deixar uma lição, para deixar a lição de que quando você está convicto de quem você é e firmado na sua identidade em Cristo, você não vai se importar mais com o que os outros vão dizer a respeito da sua postura. Sabe aquele sujeito ou aquela sujeita, né, que diz assim, não, eu não posso fazer isso, eu não posso me rebaixar a ponto de fazer esse tipo de trabalho ou aquele tipo de favor, ou me engajar nesse tipo de atividade, porque eu tenho uma posição a zelar, eu tenho um status quo a manter. O que será que vão dizer de mim? Quem sabe quem é diante de Deus, está pouco se lixando para o que vão dizer de si. Abre mão das capas que nos definem, e se cingem com a toalha do escravo e passam a servir o mundo. Imagine só se nós todos estivéssemos sempre convictos de quem somos aos olhos do Pai, do valor que tem o sangue derramado naquela cruz, e que este sangue valiosíssimo foi pensando em mim, pensando em você, e alguém tão amado assim pelo Pai tem uma identidade tão forte. Se nos apropriarmos dessa identidade, nós podemos servir um mundo que precisa, e servindo o mundo que precisa, este mundo será transformado pelo amor que emana de você. Você crê nisso? Diz amém. Glória a Deus. Então Jesus enfatizou a questão da identidade, quem se é diante de Deus para servir o outro.
Ele enfatizou o relacionamento e o desafio de acolher o diferente para que a gente cresça. E por fim, queridos, Jesus enfatizou a questão da responsabilidade. Está aqui no verso 15, quando ele diz assim: eu lhes dei o exemplo, para, assim como eu lhes fiz, vocês vão e façam o mesmo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, o mundo aí fora está carente disso que eu lhes fiz aqui dentro. Então vocês têm agora a responsabilidade de, a partir do meu exemplo, irem e fazerem o mesmo. Tem uma curiosidade que é a seguinte: o ser humano gosta de poder, é ou não é? O que é isso, pastor? Nós somos crente e tal, mas é o poder que o dinheiro dá, né? O poder que o prestígio dá, o poder que o bom nome dá, as portas que se abrem, as oportunidades que se criam. É ou não é, pessoal? Fala a verdade aí. Pode ser que você tenha evoluído bastante, já esteja bem resolvido com isso, mas, no geral, o poder é algo que seduz, porque está lá no coração do homem esse desejo, não é verdade? E no nosso país, isso é uma questão cultural. No nosso país, o poder ele se relaciona muito com a ideia de privilégios. Veja só, né? Por exemplo, no poder político, o sujeito que é político, ele tem uma série de privilégios, não só financeiros, mas até jurídicos, né? Há sujeito que tem muito dinheiro e o poder lhe alçou a esta categoria de rico intocável, ele terá uma série de privilégios, a fila vai sempre andar mais rápido para ele. É ou não é, irmãos? Essa é a sociedade que a gente vive. Só que essa é uma percepção cultural nossa, de brasileiros, que é muito equivocada, porque eu ouvi essa frase num congresso e nunca me esqueci, quero dizer para você hoje: poder não tem a ver com privilégio, poder tem a ver com responsabilidade. Quanto mais poder, mais responsabilidade. Alguém que você elege para estar sentado nas cadeiras oficiais de Brasília, vai ter alguns privilégios pela demanda do cargo, talvez não tantos quanto tem, é verdade, mas certamente terá muitas responsabilidades na mão. Jesus Cristo falou isso em outras palavras, quando ele disse assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Já ouvi isso mais de uma vez, e ainda hoje ouço de vez em quando. Ah, você é pastor daquela igreja ali? Ah, aquilo ali é igreja de rico. Você já ouviu isso? Tem isso aí, tem isso. Desde a época do lado do colégio 7 de setembro. Na igreja de rico. Bem, eu conheço essa igreja há tempo suficiente para saber que sim, tem pessoas abastadas financeiramente aqui. Mas posso garantir uma coisa para você, duas coisas. Primeiro, do mesmo jeito que tem rico, também tem pobre. E tem um bocado de classe média arquejando para pagar as contas. Fato. Mas ao mesmo tempo que tem classes sociais distintas, nós temos um tipo de riqueza muito mais valiosa, que é uma riqueza humana. E aí sim, como pastor, aí a gente se alegra, porque essa riqueza é impressionante, a quantidade de voluntários que têm se disposto a oferecer seus dons e capacidades que Deus tem dado a vocês a serviço do Senhor. A gente vê aqui o Ministério de Louvor, a gente vê a turma que acolhe os nossos jovens lá fora, o pessoal da recepção, todos os serviços ministeriais aqui expressam um pouco desta variedade de dons que Deus distribuiu e que nos faz ser um povo rico. Mas também tem muita gente em cujos corações alguns sonhos e projetos pipocam e a gente começa a ver coisas boas acontecendo e é Deus dizendo: olha, estou mandando abundância de talentos e dons para que vocês cresçam na responsabilidade de cuidar e zelar por esse jardim ao nosso redor. Somos ricos nesse sentido. Agora, só um parêntese. Quem é rico de bolso e tem dinheiro sobrando, glória a Deus por isso, saiba que quem botou esta conta bancária recheada na tua mão foi o Senhor, através do teu trabalho, claro, através da tua formação, claro, mas nunca diga que foi apenas um muque do próprio braço que engordou a conta e que te fez ter o que tem. Porque então nós iríamos lhe perguntar: quem foi que te botou na universidade que você cursou? Quem foi que trabalhou na sua vida junto com todas as coisas para cooperarem em seu favor e lhe dando as oportunidades que você teve para ser quem você é? Quem foi que lhe deu a capacidade ao longo desses X anos que você tem de vida aí,
de fazer algo tão simples, mas tão vital para você ser quem você é, como isso aqui, ó. Quem te deu isso? Quem te deu isso? Foi o Senhor. A riqueza que Ele te dá é para ser repartida. O excesso que você tem é para ir para a mão daqueles que precisam. E eu louvo a Deus porque eu conheço muitas pessoas nessa igreja que têm e que aprenderam esse valor e que repartem generosamente. Isso é um sinal de um mover do Espírito Santo sadio no nosso meio. Amém, queridos? Responsabilidade com o mundo ao nosso redor. Dons e talentos derramados, nos fazendo um povo rico, para então, cheio desta riqueza e deste poder, irmos exercer a nossa realidade no mundo. Então recapitula comigo aqui agora rapidinho. Jesus fala de relacionamentos. Você quer caminhar rumo a um futuro pouco promissor, mas com fé e esperança? Pense bem nos relacionamentos que você tem e acostume-se a caminhar com pessoas que discordam de você, e você vai ver como você vai crescer, engrossar o pescoço e o couro na caminhada. Segundo, pense na sua identidade, não deixe isso lhe fugir à memória. Traga à sua memória quem você é aos olhos de Deus. Lembre-se o quanto Ele te ama, o quão caro foi o sacrifício dele na cruz e quão fortes são as suas palavras que ecoam desde o Rio Jordão até hoje, dizendo: este é o meu filho amado, Felipe Lobão, Delano, José Carlos Aragão, meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Não tem nada que vocês façam que me distancie de você, e não tem nada que vocês deixem de fazer que diminua isso aqui do tanto que eu lhes amo. Essa é a nossa identidade em Cristo. Quando estamos certos desta identidade, nós aprendemos a servir, a nos desapegar, a transformar o mundo. E a responsabilidade que Jesus usou ao olhar para os discípulos e dizer: assim como eu lhes fiz, vocês agora, cheio de dons, cheio deste poder do convívio comigo ao longo do meu ministério público, cheio desta presença minha, vocês agora vão e façam o mesmo. É o que ele está dizendo aqui hoje para mim e para você. E eu concluo, queridos, com o mesmo texto que o rabino Jonathan Sacks encerrou a palestra dele. Ele ecoa as palavras da poesia hebraica do Salmo 23, quando ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a nossa trilha seja num mundo de desesperança que gera ansiedades e medos, ainda que a gente caminhe pelas ruas da indiferença, o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois sei que tu estás comigo. Vamos encher o nosso coração de esperança quando nos lembrarmos que na caminhada Ele está conosco. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus.